Bom dia, bem-vindos à TV Decision. Nessa manhã, vamos iniciar, na verdade, vamos retomar, né, a nossa programação. Agora nós estamos todos em casa, o nosso estúdio foi remontado aqui em casa, e daqui você vai acompanhar todo o conteúdo de cybersecurity, privacidade de dados, e a minha equipe está remota, todo o suporte da TV Decision está aí à disposição de vocês, e a gente reinicia essa nova temporada com uma série de entrevistas, debates, mesas redondas, painéis, tudo para levar para vocês que estão nos acompanhando o melhor conteúdo possível nesse momento tão desafiador. Estamos vivendo realmente um momento ímpar. Eu acho que ninguém, nem na área de tecnologia, nem meus companheiros de segurança, com quem eu sempre estive todo esse tempo debatendo, poderíamos imaginar que estaríamos hoje aqui com esse cenário. E, realmente, como eu falei inicialmente, é um cenário desafiador, mas, ao mesmo tempo, instigante. Então, eu acho que sempre quando nós temos um desafio, nós temos a possibilidade de nos reinventar. A TV Decision está sendo reinventada. Vocês, com certeza, nos ambientes de vocês de trabalho, também estão se reinventando. E os nossos convidados aqui, com absoluta certeza, também estão no mesmo processo. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de buscarmos realmente uma nova forma, uma forma melhor de nos relacionarmos individualmente como seres humanos, mas também como profissionais. E eu quero apresentar para vocês hoje o time que está aqui com a gente, participando desse bate-papo sobre LGPD, que vocês vão ver que está bastante quente, com uma série de notícias aí que surgiram aí ontem no cenário, né? Então, vamos lá? Eu quero começar com o Fabrício, apresentando o Fabrício. E, Fabrício, melhor você se apresentar do que eu apresentar você, né? Bem-vindo aqui à TV Decision. Obrigado, Graça. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, apresentação mais simples possível, que acho que é a parte que menos as pessoas querem ouvir. Então, meu nome é Fabrício da Mota Alves, eu sou advogado, sócio do escritório Garcia de Souza Advogados, atuo na área de proteção de dados, aí, seguindo os passos de forma muito incipiente ainda do Renato e outros colegas. Trabalhei 14 anos no Congresso como assessor legislativo, e aí contei com o Guilherme para ser meu professor lá durante muito tempo. E agora, de relevante que eu tenho para compartilhar, é só a indicação com que eu fui honrado do Senado para representar a instituição junto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade, se e quando for implementado o Conselho junto à Autoridade de Dados. Mas é isso, bem sintético e objetivo. Ótimo, muito obrigada, Fabrício, por estar com a gente aqui nessa manhã. Guilherme, com você, sua apresentação aí também para os nossos acompanhantes, para a nossa plateia da TV Decision, que já estou recebendo aqui, que já tem bastante gente conectada. Fiz vocês acordarem cedo hoje, né? Vamos lá, Guilherme. Obrigado, Graça. É muito bom estar com o Renato, com o Fabrício. Agradeço o pessoal aí da Security Leaders, da TV Decision, aí, a equipe toda. Bom, meu nome é Guilherme Pereira Pinheiro, eu sou consultor legislativo na Câmara dos Deputados e também advogado nessa área de Direito e Tecnologia. Sou professor do IDP também, na graduação e no mestrado, também nessa área de proteção de dados pessoais, Direito e Tecnologia, Direito e Economia. Então, para mim é um prazer poder contribuir com essa conversa aqui e aprender aí com vocês todos. Tá ótimo, obrigada. Renato, sua vez. Muito bom dia a todos, é muito legal estar aqui com vocês. Eu costumo dizer, Graça, que nesse momento diferente que nós estamos vivendo, difícil inclusive, a gente tenta achar de uma dificuldade uma oportunidade. E essa aqui é uma grande oportunidade, como diria o Churchill, né? Estamos fazendo lives todos os dias, essas reuniões, trabalhando como nunca, só não estamos ganhando, mas trabalhando como nunca, plantando também como nunca, né? Mas é muito gostoso estar com todos aqui, que a gente possa continuar fazendo isso dentro do equilíbrio físico e digital. Eu sou advogado, sou economista, eu coordeno os cursos de Direito Digital e Proteção de Dados, como, por exemplo, na FAAP, no INSPER e na Escola Brasileira de Direito. Eu sou cristão, eu sou conselheiro do Esporte Clube Pinheiros, do São Paulo Futebol Clube, e sou diretor da International Technology Law Association. E tenho o prazer de ser amigo de todos vocês aqui, já há muitos anos debatendo essas questões de tecnologia, de segurança ou insegurança da informação, e agora volta à tona com força total o assunto proteção ou desproteção de dados. Exatamente.
Bem, pessoal, vocês provavelmente já conhecem, né? Mas eu fiz questão de ter uma apresentação formal, acho importante valorizar a presença aí dos nossos debatedores. Nós preparamos uma pauta, estava tudo muito bem coordenado, mas, como eu costumo dizer, o jornalismo é um ser vivo, né? Então, ontem nós tivemos aí uma notícia, né? Para nós que estamos aqui trabalhando como jornalistas, uma notícia que mudou a nossa pauta. E hoje a gente vai começar exatamente por ela. Ontem, o Ministério Público Federal, e vocês podem acompanhar, se quiserem clicar agora e acompanhar no paralelo, temos já a notícia. Ontem subimos com a notícia na Security Report. O Ministério Público Federal soltou uma nota técnica onde, vou resumir, a nota é bastante extensa, inclusive bem detalhada, sobre a questão da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e nessa nota o Ministério claramente defende que o prazo previsto seja mantido e que, na verdade, a questão das sanções até poderiam, e eles defendem até que as sanções realmente fiquem, né, com um prazo maior para 2021, mas que a questão da entrada em vigor da lei seja mantida. E eu vou começar com os nossos debatedores exatamente por esse ponto que é o mais recente. Fabrício, vou começar por você fazendo uma pergunta bem direta. Qual o impacto que você acha que tem uma nota técnica como essa do Ministério Público Federal nesse momento? Graça, bom, primeiramente, a gente tem que reconhecer a força e a importância do Ministério Público Federal, do Ministério Público como instituição no país. Isso é uma coisa que, durante a tramitação do projeto de lei, foi muito marcante. Os diálogos, alguns dos melhores diálogos que eu tive foram com representantes do Ministério Público, com procuradores da República e promotores. E o Ministério Público também tem um papel fundamental a desempenhar, o antes, o durante e o depois de todo esse processo. Em algum momento, o Ministério Público Federal, no âmbito das suas competências legais e constitucionais, vai atuar fortemente também, não só no enforcement, como também nas recomendações necessárias para que os órgãos públicos façam valer as regras legais que foram postas. A gente recebeu várias notas técnicas na época, imagino que o Guilherme também, como consultor legislativo na Câmara, também deva ter recebido. Eu tenho conhecimento que o Orlando Silva ouviu muito o Ministério Público. Então, existe um peso muito grande que isso representa para o processo legislativo como um todo. Mas eu não estou aqui só para afagar, também estou para levantar pontos para que cada um faça a leitura que achar conveniente. Eu entendo que, da forma como nós estamos vivendo o processo legislativo hoje, durante o processo de pandemia, o apelo às vozes que são mais audíveis, né, as vozes que estão sendo mais ouvidas pelos parlamentares, eu vou falar do lado do Senado, não vou falar do lado da Câmara, que o meu reinado é no Senado. Na Câmara, o Guilherme pode dominar lá com mais propriedade, mas o que eu posso dizer é que no Senado, as vozes que são mais ouvidas são vozes da sociedade em si, ou seja, de setores, de indivíduos e de setores representados perante a instituição. Eu digo isso por quê? Porque é muito curioso e chama muita atenção como que um projeto de lei como esse, PL 1179, que a Anastasia propôs, conseguiu uma tramitação como foi feita, né? E com um apelo tão forte, tão incrível. Foi aprovado por unanimidade no Senado. O Guilherme sabe tanto quanto eu que, quando esses camaradas querem atrapalhar, o que não faltam são instrumentos regimentais e políticos para criar embaraços no processo, e não houve nada disso. Houve uma sessão que não foi nem tão longa como a gente imaginava, as sessões legislativas mais alongadas em função da dificuldade de se chegar a acordo, e, na verdade, já havia um acordo pré-estabelecido, né? Desde a apresentação do texto. Na verdade, a Anastasia jamais iria propor um texto sem já ter, e aqui eu estou especulando, naturalmente, que eu não ouvi dele, então é uma especulação, jamais apresentaria um texto se não tivesse muita convicção de que ele andaria para frente, literalmente. E o senador Álvaro Dias mesmo, a todo momento, a gente percebe que o acordo foi se desenhando porque ele fez uma proposta inicial de prorrogar somente as multas,
ou o sistema, o microsistema sancionatório. Exato. E depois ele mesmo apresentou uma emenda propondo meio termo, já materializando possíveis conversas que houve no sentido de, olha, vamos aprovar de um outro jeito. Então, você vê que o próprio autor do projeto propôs uma emenda modificando o conteúdo do seu projeto, já alinhando entre outras propostas, que você tem ali o senador Otto Alencar com uma proposta bastante agressiva, né? No sentido de prorrogar por 18 meses. Você tem a proposta do Álvaro inicial, que era só das sanções, e o Otto queria mais. Então, isso tudo dá um indicativo de que a coisa passou, como passou, por pressão social, que eu digo social, eu digo setorial. E eu acho que isso foi muito evidente da forma como se colocou, e eu acho que na Câmara essa pressão vai continuar. Na verdade, isso faz parte do processo. A Câmara é um pouco ou muito, né, dependendo de como você quer colocar, diferente do Senado. O Senado, você tem uma concentração de poder maior, porque são menos representantes, são menos parlamentares, então você tem uma condição de diálogo um pouco mais diferenciada. Na Câmara, é uma pulverização maior, os acordos são mais difíceis de serem construídos, a divisão do poder ela é diferente, ela é muito diferente. Aliás, uma coisa que eu sempre ouvi, o Guilherme vai ouvir agora, já deve ter ouvido isso também, quem manda mesmo é deputado. Então, porque ali é onde o negócio pega fogo mesmo para valer e é onde as coisas acontecem. E nem sempre o que o Senado faz, a Câmara chancela. Na verdade, é mais comum o contrário. É mais comum o Senado ser o carimbador de propostas que são exaustivamente construídas na Câmara, mas isso num processo, de modo geral, que se inicia na Câmara. Então, medida provisória. Se tem reclamação recorrente em todo presidente que assume mandato no Senado, é de que o Senado, esse discurso é todos os mandatos. O Senado não vai mais carimbar o que vem da Câmara, que manda a medida provisória faltando uma semana, faltando 4 dias. Mas na prática não funciona, porque o prejuízo é do país. Então, e os senadores eles têm esse pique todo para bancar essas propostas. Sim. É por isso que a gente está agora lutando pela terceira ou quarta reforma do processo legislativo de medida provisória. Eu acho que é a terceira, porque eles não conseguem. A proposta original da Constituição ela era muito bonita, era muito boa, se o sistema funcionasse como deveria. Aí mudamos a tramitação. Também funcionaria muito bem, a comissão mista podia estar funcionando desde sempre, né, Guilherme? E aí veio o Supremo para dizer, olha, vocês estão fazendo errado, então agora eu vou botar ordem aqui nesse ambiente. Então, eu imagino que esse movimento do Ministério Público ele tem força, sim, mas eu tenho sérias dúvidas de que ele vai contaminar o processo decisório. Mas, enfim. A sua posição ficou bastante clara. Eu registrei aqui algumas colocações importantes na fala do Fabrício. Ele começou dizendo, sim, tem peso, e é isso que eu quero agora rebater com o Guilherme, sim, tem peso, né? Pontuou também que no Senado as vozes da sociedade em si são bastante importantes, né? Falou sobre todo o processo de tramitação e que realmente o Senado, né, deu claros sinais de que ouviu a sociedade, que veio com força, e que a pressão social, setorial, deve reverberar na Câmara. Só que, Guilherme, quando nós estávamos acompanhando esse processo e quando no Senado foi aprovado o projeto de lei, foi quase que dado como carta marcada que a Câmara iria aprovar. Eu me lembro de ter acompanhado o noticiário, enfim, especulações, e eu, do lado aí, né, dos executivos, das empresas que estão correndo nesse processo de compliance com a LGPD, falaram, nossa, acho que agora vai prorrogar mesmo, porque passou pelo Senado, acho que agora a Câmara só vai carimbar. E aí, ontem, surge essa nota, e me parece que agora pode haver uma reviravolta. Eu queria a sua opinião sobre o processo na Câmara, se você acha que realmente tem esse peso, como o Fabrício colocou, e se você acha que é possível uma reviravolta. Bom, Graça, eu acho que concordo com praticamente tudo que o Fabrício falou, assino embaixo.
Acho que o processo realmente ele veio muito forte do Senado, politicamente, né? Voto foi unânime, o relator já fez alguns ajustes ali, já tendendo para esse acordo político. Na Câmara, a gente é acostumado, né? O Fabrício mencionou, a gente é acostumado a receber notas do Ministério Público Federal em determinados projetos de lei de maior relevância. Elas têm a sua importância, têm o seu peso, mas a gente pode dizer, como nenhuma nota técnica de nenhuma empresa, de nenhum setor, ela não é determinante, né? Então, eu entendo que existe uma conformação política, né? Existe uma pressão política dos setores contrários, né, a esse sentido da nota do MPF, para que haja, de fato, essa prorrogação, né? A posição tomada pelo MPF na nota dele é bastante criticada por alguns setores, porque ele quer que a lei entre em vigor já agora, em agosto. A gente não vai ter a formação, e já entrando um pouquinho no tema específico da nota, né? A gente não vai ter a formação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, provavelmente daqui para lá, porque o governo está preocupado com outras coisas nesse momento, e a gente ficaria um ano sem ter sanções, né? Porque as sanções só passariam a ser aplicadas a partir de agosto de 2021, e nesse um ano, né, você teria um controle difuso dos dispositivos da LGPD. Então, você teria o Ministério Público, PROCONs, as próprias agências reguladoras, o Ministério da Justiça, atuando de forma difusa, sem unicidade, sem especialidade, o que poderia causar uma certa confusão e insegurança jurídica enorme, né? Tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo. Do ponto de vista político, para voltar à pergunta agora, então, eu acredito que, nesse momento, os ventos mudam muito rápido na política, mas nesse momento eu entendo que a tendência ainda é de que a Câmara confirme a decisão do Senado e que esse adiamento seja feito mais ou menos nos moldes colocados pelo Senado. Essa é a sua aposta, Guilherme. Renato, temos aí duas posições interessantes. A palavra peso, defendida pelo Fabrício, mas o Guilherme falou não é determinante, embora tenha peso, né? E tocou um pouquinho no aspecto da NPD. Eu vou avançar um pouquinho com você, claro, né, ouvindo a sua opinião sobre a questão da nota técnica, mas eu sei que você já defendeu, inclusive em outras oportunidades, em matérias, inclusive, que estão também na Security Report, a formação rápida da NPD, que, na sua opinião, aceleraria, evitaria PLs, MPs e outras siglas e facilitaria todo o processo. Mas o Guilherme acabou de falar que não há tempo hábil para ter uma NPD caso a lei entre dentro desse prazo defendido pelo Ministério Público Federal, porque, obviamente, estamos acompanhando o que está acontecendo com o governo, estamos vivendo realmente uma pandemia, uma série de questões muito críticas precisam ser definidas, que não haveria tempo hábil. Então, eu coloco para você duas questões. A primeira, a sua opinião, voltando, né, sobre o peso dessa nota técnica. E segundo, já avançando um pouquinho, para você falar sobre se efetivamente houver essa possibilidade de entrar em vigor nesse prazo, não teria uma autoridade definida. Eu queria a sua opinião sobre isso. Obrigado, Graça. Eu acho que existe um consenso no mercado com relação à prorrogação das sanções. Isso todo mundo concorda, em virtude do momento. É o momento que isso é uma questão fechada hoje, né, Renato? Quase, né? Os esforços hoje de todas as empresas, também da sociedade como um todo, estão direcionados para a sobrevivência econômica, né? A concentração da energia está nesse ponto. Então, existe um consenso com relação a isso. A questão está com a melhor forma. E é por isso que eu venho insistindo na formação da própria NPD. Porque é o único trecho, Graça e Guilherme me colocou muito bem, o Fabrício também, é o único pedaço da lei que já está em vigor desde 2018. É que depende de uma questão muito política, como o Guilherme colocou. Mas havendo, talvez, aí a conscientização de que um esforço não tão grande, mas concentrado para compor rapidamente essa NPD, talvez haja uma sensibilização e isto possa acontecer. Eu tenho uma esperança que talvez isso ainda possa acontecer. E com isso nós resolveríamos tudo, todo esse problema. Porque, como o Fabrício colocou, nós temos aí projetos que prorrogam a sanção, as sanções, projetos que prorrogam a entrada em vigor da lei e daí por diante. São projetos de lei. Se isso for aprovado, pode até ser via medida provisória também, que dependerá da aprovação do Congresso, mas seja de um, seja de outro, se isso for aprovado, vamos admitir que em outubro o cenário já esteja calmo, tudo funcionando com força total, que eu acho que vai acontecer. Hoje nós
Eu até poderia brincar, falar, estamos em tese de férias, mas não estamos. Não. Estamos trabalhando mais ainda. Não, com certeza não. Eu não sei como guardar energia, mas até falando como economista, em outubro, a economia vai voltar assim, talvez com uma força nunca antes vista, vamos dizer assim. E talvez, hipoteticamente falando, se chegar em outubro e o assunto proteção de dados tiver mais intensidade ainda, qual que vai ser a pergunta que vai surgir? Poxa, mas a lei não está em vigor? Ah, não, nós aprovamos usando o projeto de lei, vai entrar em vigor só em janeiro. Então, vamos fazer outro projeto de lei para antecipar isso? Fica uma loucura. Então, a questão tem que ser mais técnica, né? Então, a questão técnica depende de interpretações técnicas por parte de técnicos, que serão as pessoas indicadas para compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É por isso que eu defendo. E é um ato administrativo, Graça. É muito simples. Você, de um dia para o outro, você interpreta, modifica, afrouxa aqui, aperta ali, né? Conversa com a sociedade, com o mercado, tira um pouco essa questão política, fica tudo mais fácil. Mas eu entendo, por outro lado, também esse esforço legislativo, porque todo mundo quer ajudar nesse momento. Tanto é que o projeto aprovado pelo Senado, ele só no finalzinho ele fala da LGPD. Ele, na verdade, modificou várias outras regras jurídicas importantes, necessárias. Verdade, bem pontuado, é verdade. Necessárias. Então, a intenção é boa, de todo mundo, né? Isso é muito positivo, como o Fabrício colocou, o Guilherme também, a aprovação rápida, concentrada, dedicada. No dia do relatório da senadora, da Simone, né? Simone Tebet, né, Fabrício? Da Simone, né? Simone Tebet. Simone Tebet, Simone isso. Tebet. Ela foi muito técnica e muito ponderada, inclusive, então isso tem que ser reconhecido também, tem que ser elogiado, sem dúvida. Mas se a gente puder, né, passar que existe uma forma mais simples, mais objetiva, mais assertiva, que vai agradar todos os demais setores da sociedade, talvez valha a tentativa, valha esse esforço. E aproveitando o tema, né, Graça, por que acontece isso hoje? Eu falei da boa intenção, né, da boa fé. O assunto proteção de dados, para nós que estamos aqui, para quem está acompanhando a gente, esse assunto já é longo, já vem de muito tempo, nós estamos, em tese, acostumados com isso, mas tem muitos detalhes, tem muita técnica. A gente fala aqui de autoridade, NPD, para quem não está acompanhando isso aqui, não sabe o que é. Então, essa parte da conscientização de algo muito especializado, também às vezes fica difícil, né? E essa é uma tarefa que você está fazendo aqui no nosso debate, já faz há muitos anos, né, com as matérias que você faz, TV Decision, a mídia tem que fazer isso também, continuar fazendo, mas é algo que eu também enfrento hoje com muita intensidade. Por exemplo, a questão do monitoramento do uso de dados por parte do governo hoje. Assim, mas é de todo lado, todo mundo me pergunta, Renato, isso é invasão de privacidade? E eu respondo, não. Nesse momento, o governo recebe manchas, né? São dados anonimizados na técnica e manchados. Então, ninguém está invadindo o teu dispositivo informático. Esses dados já existem, até exemplifico, olha, aplicações até guardam mais dados já há muito tempo, né? E você nem dá o consentimento, você clica e aí vem todo aquele debate. Mas isso tudo revela o quê? A dificuldade que existe hoje, quando a matéria é super especializada, em passar esses detalhes para a sociedade. Só tem um detalhe, né, Graça? E aqui eu paro de falar, que eu sei que eu falo demais, mas você já conhece, então você me interrompe. O assunto proteção de dados, ele envolve todo mundo, sem exceção. Cada vez mais, que é um termo que eu gosto de usar. Então, cada vez mais teremos esses desafios. Ouvindo nossos especialistas, as perguntas também aqui já estão indo um pouco nessa linha, a gente conclui que, embora tenha peso, a probabilidade dessa nota ou de haver uma reviravolta me parece não ser muito grande. Então, nós estamos falando aí realmente da possibilidade de prorrogação da entrada em vigor, pelo que nós ouvimos aqui dos nossos especialistas, embora nenhum deles se arrisque a falar com certeza sobre isso, né? Porque realmente acredito que seja arriscado. Antes da gente entrar em questões que o próprio Renato levantou, que está aqui na nossa pauta e nas perguntas de vocês também, principalmente questões de geolocalização, e a própria nota do Ministério fala um pouco a necessidade de ter, justamente nesse momento que nós estamos vivendo, uma lei, né, ou a aprovação da lei, para que respalde tudo isso, porque realmente é uma questão que envolve toda a sociedade. Eu queria só ouvir rapidinho a opinião do Fabrício e do Guilherme sobre a questão da ANPD. Por que isso? Porque o meu público, eu sei que muitos que estão me assistindo
são empresas, né? São profissionais que estão em empresas de grande, médio, pequeno porte, que sempre, em quase todos os nossos debates, fizeram essa colocação. Poxa, mas se tem uma autoridade, iria facilitar bastante o nosso caminho, a gente teria um norte, está muito difícil de avançar. Enfim, essa sempre foi uma colocação. E o Renato defende muito a criação da NPD. Vocês acham factível? Guilherme, acho que foi você que comentou, difícil, né? Um tempo hábil, não teria tempo para isso. Eu queria só que vocês opinassem um pouquinho sobre essa colocação do Renato. Vocês acham ainda a possibilidade de ter uma autoridade nesse prazo tão curto? Guilherme. A possibilidade sempre existe. A NPD seria muito bem-vinda, necessária, muito necessária nesse momento. O que eu acho é que, com a lei entrando em vigor em agosto, mesmo que a NPD seja formada de hoje para amanhã, né, que os seus diretores sejam apontados, que ela já conte ali com um corpo de técnicos e que eles comecem a trabalhar na semana que vem, mesmo assim, o tempo já seria um pouquinho curto para que ela conseguisse elaborar diretrizes, regulamentos, resoluções, enfim, qualquer instrumento normativo que ela consiga elaborar para esclarecer alguns pontos, né? É claro que isso não é desculpa, o governo já está com essa missão há bastante tempo, né? E até agora a NPD não foi criada, mas o próprio conselho também, né, que o Fabrício se referiu, mas eu acho que, diante do que a gente está vivendo e das prioridades do governo, eu acho assim, politicamente, acho que toda a história de tramitação da lei, né, que veio como um órgão administrativo, depois virou uma agência reguladora, depois o governo vetou e mandou uma medida provisória com órgão de novo subordinado à presidência da República. Isso, muitas idas e vindas, né? Isso, tudo isso gerou ali um certo atrito, talvez não uma má vontade, mas assim, gerou um certo atraso, um delay realmente na implementação, e que agora, nesse período de crise, me parece, não é essa a minha vontade, tá? A minha leitura dos fatos. Me parece que o governo não está se mexendo nesse momento para criar a NPD, infelizmente. E mesmo Fabrício, rapidinho, para a gente pular para um outro tema, só a sua opinião. Você também concorda com o Guilherme que seria muito difícil, embora o OPS tenha dito, é uma questão técnica, que seria muito difícil ter a NPD num prazo tão curto, né? Bom, então, sendo bem objetivo aqui, primeira coisa que eu sempre defendi e continuo defendendo, na minha opinião, a lei não deveria entrar em vigor sem NPD. Sendo bem franco, para mim a NPD é fundamental para dar direção a essa lei. Sem a NPD, a lei entrando em vigor, ela vai ser interpretada de forma difusa, como o Guilherme colocou. O controle sobre o significado da lei vai ser feito por todo mundo, menos por quem tem, pela própria lei, ou deveria ter, a capacidade técnica para fazer essa interpretação. Então, sem a NPD, eu escrevi, inclusive, um artigo cujo título era, eu nem sabia que o risco de prorrogar era tão possível. O título era, sem a NPD, a LGPD é um problema e não uma solução. E eu interpreto dessa forma realmente. Mas, vamos lá, se vai ser criado ou não, é o que o Guilherme falou. Quase impossível que seja criado. Claro que a possibilidade, inclusive jurídica e legal e administrativa, existe. Mas o cenário não indica isso, né? Tudo é construído a partir de uma noção de realidade mesmo, de possibilidades reais de governo. E a NPD ser criada já estava difícil antes. Agora, nesse cenário de pandemia, com recessão econômica possível, com setores aí com dificuldade de se recuperar. Agora mesmo o Sebrae publicou uma notícia, eu não vou falar o número porque eu não tenho certeza, mas centenas de milhares de empresas fechando as portas no Brasil. É muito difícil você ter uma possibilidade de atenção do governo para esse assunto agora. Na verdade, a LGPD sempre foi uma pauta de difícil relacionamento com a instituição governamental, desde a tramitação do projeto. Havia um governo que protagonizou esse assunto, que foi o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, mas depois da saída dela do poder, os governos que se sucederam não conseguiram retomar as rédeas sobre essa discussão. Então, o controle, a força social hoje da LGPD está no Congresso. Uhum. E apesar de ser maravilhoso isso pelo aspecto democrático, não é tão interessante sobre o aspecto da governabilidade. Porque o Congresso ele não tem a cabeça de governar.
Essa função cabe a outro poder. Então, o Congresso ele vai atender na sociedade. Nesse atendimento, ele vai colocando o que a sociedade consegue convencer. Então, você tem muitas questões na LGPD que, sem uma autoridade, sem falar a regulamentação, tá? que é o mais... a primeira tarefa, na minha opinião, da NPD, assim, tomou posse, sentou hoje na cadeira, a caneta, a primeira traço de tinta é assinar o termo de posse. O segundo traço de tinta é convocar ou criar um grupo de trabalho para já começar a pensar a regulamentação. Porque a lei não tá acabada, não está finda, é um sistema incompleto. Hoje mesmo, essa semana passada, publicaram um guia de boas práticas de implementação da LGPD na Administração Pública Federal. O guia é muito legal, a iniciativa, mas não deixa de ser curioso observar que quem deveria estar fazendo isso é a NPD. Exatamente. Esse guia vai acabar pautando outros órgãos governamentais. Na falta da NPD, surgirão guias e o por guia, aí vai, porque há uma necessidade, né? Para quem teve a curiosidade de ler o guia, você percebe que até problemas de ordem técnica existem no guia. Ele ele comunica uma noção de proteção de dados muito básica ainda, muito preliminar, até o template, o modelo de relatório de impacto da produção de dados que eles usam, é um modelo muito simples, e imagina um relatório desse no setor público, o que menos se espera é simplicidade. Então, você precisa de um documento mais complexo. Então, você vê que a ausência da NPD já está trazendo vários problemas e vai continuar trazendo. Então, que ela vai ser constituída, eu acho que não. Eu acho que o cenário está muito difícil. E isso vai acabar fomentando possíveis debates de novas prorrogações. Então, realmente é um ambiente muito ruim, em todos os aspectos. Muito ruim mesmo. Bem, pessoal, a avaliação até o momento, dos nossos especialistas é que, tem um peso a nota técnica do Ministério Público Federal, mas que ninguém aposta aqui que ela será capaz de frear essa tendência de prorrogação efetivamente da lei. A criação da NPD, várias perguntas, eu não trouxe cada uma delas, porque a maioria eu já condensei aqui, eram exatamente nesse sentido, se a NPD, se haveria alguma chance dela ser constituída ainda esse ano, não, mas se houver a prorrogação, aí realmente há uma defesa aqui de que ela seja constituída, enfim, que a lei entre em vigor com a NPD. Vamos pular para um outro tema importante. Nós estamos vivendo, nesse momento, várias questões. Na verdade, nós sempre vivemos várias questões ligadas à privacidade de dados. Na própria nota técnica do Ministério Público, ele cita que o momento que nós estamos vivendo, especialmente de crise na saúde, com uma série de informações relacionadas a dados pessoais estão sendo trabalhadas, e tem a questão aí polêmica da geolocalização. Renato, não tem a lei, ela não está em vigor, mas ela é uma referência, né? O que você, na sua opinião, acha que pode ser já entendido e referenciado a partir da própria lei nesse momento? Essa polêmica é uma invasão de privacidade de dados, você fazer realmente uma localização, uma geolocalização, e saber se as pessoas estão efetivamente se aglomerando ou não, usar dados de celulares. Como é que você vê essa questão polêmica aí que também está no mercado? Aproveitando, Graça, sobre esse assunto, quem quiser, eu dei uma entrevista na CBN, um debate com o professor Lully, e a gente detalhou esse tema, essa entrevista, como a entrevista na CNN, estão nas minhas redes sociais para quem quiser se aprimorar. Mas qual que é o cenário que nós temos hoje? E, aliás, temos um cenário melhor. Nós temos boas fontes de inspiração. Então, a própria LGPD, que não está em vigor, a GDPR europeia, a CCPA da Califórnia e todas as decisões, notadamente europeias, sobre esses assuntos, especialmente a posição do European Data Protection Board, que está interpretando essas questões também de forma positiva, permitindo vamos chamar assim, essa identificação de zonas de aglomeração. Qual é o problema, qual é a dúvida, qual é o cenário que nós temos hoje? E o que a lei diz? Então, nesse momento, o correto, tecnicamente falando, qual é? É você evitar a aglomeração, fazendo o que for possível. Porque evitando a aglomeração, você diminui o grau de transmissão, portanto, você afrouxa a curva e você consegue salvar mais vidas. Com relação ao assunto salvar mais vidas, do ponto de vista jurídico, ele alcança o primeiro lugar.
é o assunto mais importante que tem, a proteção da vida humana. E se a gente considerar que isso também envolve a proteção da coletividade como um todo, da sociedade, nós temos aí a prevalência dos direitos coletivos em relação aos direitos pessoais. Esse é o segundo ponto que eu quero endereçar. Terceiro ponto, estamos numa situação que envolve um estado de emergência, e o estado de calamidade é mais para questões fiscais, mas é um estado excepcional. Mesmo sem LGPD ou qualquer outra lei específica envolvendo proteção de dados ou privacidade, nesse momento, e a gente tem que considerar e lembrar que os direitos constitucionais, eles não são absolutos, são interpretativos. E, nesse caso, prevalece novamente, só para reforçar esse conceito, o direito da coletividade. O que eu puder fazer para salvar o maior número de vidas, isso vai sobrepor a qualquer outro direito individual. Isso é interpretativo, isso é pacífico, isso é jurisprudencial. Muito bem. Então, nós temos hoje, tecnicamente, duas situações possíveis. A primeira que está sendo feita, que inclusive foi feita em Israel, foi feita na China de outro jeito, mas começou assim, Israel, França, Alemanha, Estados Unidos um pouco, cidade de Recife, cidade de Marília, São Paulo, o Estado começou a fazer, há um questionamento federal também, enfim. O que é isso? As operadoras de telecom, e notem que esses dados não estão só com as operadoras de telecom, estão também com algumas aplicações. Por exemplo, aqui os aplicativos de trânsito, já está lá, o Waze, por exemplo, o Google Maps, etc., dentre outros tantos. Né? Estamos até todos a acuidade até maior, porque a identificação pelos aplicativos ela vem do catálogo das redes Wi-Fi, ou seja, é muito mais preciso que a estação radiobásica, as antenas. Verdade. Mas vamos usar o exemplo das antenas, que é o exemplo técnico atual. As operadoras, através da triangulação, elas identificam onde existem o maior número de pessoas com os dispositivos conectados. Veja até que pode até não ser tão preciso, mas como todo mundo usa e está com o telefone ligado, então a maioria você vai conseguir identificar essas zonas. E você não identifica a pessoa, não é o Renato, não é a Graça, não é o Fabrício, não é o Guilherme. São manchas de calor ali, de pessoas, né? Ali, nada disso. Que na técnica, e aqui vem, como você falou, Graça, a grande inspiração hoje é a LGPD, como se ela estivesse em vigor. É o que eu tenho defendido, inclusive. Vamos fazer de conta que ela estivesse em vigor. Manchas são chamados dados anonimizados. Eu não estou identificando ninguém. Então, não preciso nem de LGPD, isso é permitido, isso é livre, isso pode vazar, pode ir para o público, etc. Esse é o primeiro cenário. Então, não tem invasão de nada, absolutamente nada. É um dado que não identifica ninguém. Se não identifica ninguém, não tem invasão, ninguém está entrando no meu dispositivo. É uma informação decorrente da relação da prestação de um serviço de telecom sem identificação. Ponto. Mas vamos avançar. Um segundo cenário, mais sensível, usando o termo da LGPD, né, Fabrício e Guilherme? Mais sensível, mas, porém, legítimo e permitido mesmo sem LGPD. Qual seria o segundo cenário? Olha, eu quero evitar a transmissão, o contágio, pela identificação das pessoas que foram testadas positivamente e que, por obrigação legal, a lei deste ano, inclusive, tem o dever de manter a quarentena. Ou seja, aquela pessoa testada positivamente, ela não pode sair de casa, senão ela vai contaminar outras pessoas, vai, inclusive, se sair de casa, corre o risco de sofrer algumas sanções penais. E o Estado pode ajudar, sem dúvida, a controlar isso. Então, o Estado poderia ter acesso aos dados médicos desses testados positivamente? Sim. Qual é a finalidade, usando o termo da lei? A finalidade de salvar o maior número de vidas possível. Exato. Inclusive dessa pessoa até que tem que ser monitorado de perto para a questão médica também. Poderia ter acesso? Poderia. Poderia fazer o casamento desses dados com os dados de deslocamento das telecoms ou das aplicações? Também poderia, com base nessa mesma justificativa. Então, é o direito coletivo, é a obrigação do Estado fazer isso, isso decorre de uma imposição legal e quem descumprir a quarentena vai estar descumprindo a lei, vai sofrer essas sanções. Então, o circuito fecha. Mas isso não é invasão de privacidade? Nesse momento, não. Por estas circunstâncias. É a defesa do bem maior e da vida das pessoas. Então, não, se fosse separado num outro momento, poderíamos estar discutindo essas possibilidades, consentimento ou não, mas mesmo assim, considerando que mas como a pandemia em curso, né? Pandemia em curso é o Estado, e a LGPD fala isso também. Se o Estado usar para finalidade pública, o Estado não tem nem que avisar. O Estado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cuidar daqueles dados que ele está recebendo para não tornar aqueles dados públicos, porque aí sim
Se esses dados que identificam pessoas testadas positivamente vazam, essas pessoas serão expostas e podem sofrer Aí você tem um prejuízo. caso, né? De E aí, vazamento, de invasão de privacidade. aí o Estado teria que responsabilizar. É mais ou menos desse cenário. Perfeito. Não seria diferente se a LGPD tivesse vigor, a base está lá no artigo 7º e no artigo 11º, a linha F. Tá ótimo, Renato. Acho que está super esclarecida essa questão. Vocês que vieram perguntas em relação a esse tema, que é um tema também super atual, ficou bastante claro a posição do Renato de que realmente estamos tratando de um direito coletivo, temos uma pandemia em curso e podemos nos inspirar na LGPD, embora ela não esteja ainda em vigor, e temos GDPR, enfim, uma série de leis que podem nos referenciar nesse momento. Bem, mas o nosso público, vou começar a abrir aqui para as perguntas. Obrigada pela audiência de vocês aí participando. Bem, como eu falei, a nossa audiência é muito formada por executivos e profissionais que estão hoje no front, muitas vezes até liderando projetos de LGPD. E aí o nosso participante, o Denis Paulo, traz aqui uma questão que eu acho que o Fabrício... Agora eu vou pedir para vocês serem um pouquinho mais rápidos para a gente tentar responder aqui o máximo de perguntas. Ele volta a essa questão do guia, Fabrício, quando ele diz o seguinte: bom, se não temos um guia da NPD ainda, os mercados, como o setor varejista, que acredito que seja onde o Denis atua, por exemplo, ele pode se unir e criar esse guia baseado na sua realidade do negócio. Quer dizer, na falta do NPD, você citou o guia, né, do setor público, quer dizer, pode haver aí um movimento de outros setores tentando criar um guia, porque foi como eu falei aqui, quando a gente colocou essa questão da NPD, falta realmente um drive, falta um viés, falta um norte, e isso realmente tem complicado bastante o dia a dia das empresas, principalmente as médias empresas, que estão em busca desse compliance, né? Do desenvolvimento desse projeto de LGPD dentro da sua organização. O que você acha, Fabrício? Graça, eu não só acho que deve, como quem tomar essa iniciativa já vai estar fazendo um bem à nação como um todo. Porque se tem uma coisa que a gente percebe muito claramente é que a LGPD ela só vai pegar, digamos assim, efetivamente, quando houver uma cultura dissociada, de certa forma, das obrigatoriedades que a lei impõe. Ou seja, quando os setores começarem a incorporar as regras de proteção de dados como efetivamente um ativo do seu negócio, do seu serviço, do seu produto, da sua organização, isso vai se traduzir em benefícios globais para a sociedade como um todo. Porque claro, você pode cumprir a lei, deve, na verdade, cumprir a lei. Tudo bem que a lei não está em vigor, mas quando ela entrar em vigor. Mas a partir do momento que você passa a incorporar essa obrigatoriedade como algo da sua consciência mesmo, algo relacionado à sua integridade, ao seu negócio, você começa a traduzir isso de uma forma diferente, até para o seu consumidor. Vou dar um exemplo só para fazer o fecho aqui, que você pediu para ser rápido. CDC. Hoje, o CDC existe desde 1990. É uma lei também com várias regras, várias obrigatoriedades. Mas hoje, você vai comprar um celular, por exemplo, você tem o melhor produto possível, o atendimento que é feito numa assistência técnica é um diferencial, a tal da experiência do usuário, a experiência do consumidor, tudo isso é uma evolução que vai muito além da obrigatoriedade de cumprir regras, de cumprir normas legais. Vai a partir de uma percepção de que, olha, eu preciso fazer isso para gerar negócio, para gerar credibilidade, para gerar reputação, para gerar confiança. Proteção de dados é essencialmente um elemento de confiança. Então, ao momento em que os setores começarem a se organizar com essa visão, até porque na lei tem, se você for lá no artigo 50, parágrafo 3º da lei, você vai encontrar lá uma recomendação do legislador para que os setores se auto-organizem em torno de boas práticas, de regras, de programas de governança. Então, na hora que a gente começar a fazer isso, já devia estar fazendo. Eu tenho conhecimento de algumas entidades que estão fazendo, mas já devia estar fazendo isso. Porque, olha, é tão curioso, Graça, que eu vi uma notícia num jornal de grande circulação aqui do Brasil, de uma grande empresa concessionária de serviço público que contratou um DPO, um profissional muito renomado na área, com experiência internacional, e ela fez questão de divulgar isso na mídia, ou seja, a divulgação da contratação de um profissional renomado como DPO da sua empresa é um elemento de reputação. De credibilidade, de marketing, né? É isso, é de marketing mesmo, é o marketing do bem.
Então, eu acho que tem que ser feito mesmo. O governo não está errado em editar um guia de boas práticas, todos deveriam editar. A única crítica que eu fiz é que, na verdade, isso deveria estar partindo da autoridade de dados, com as Isso direções ficou corretas. claro, né? Mas, na ausência da autoridade, o que a gente vai fazer? A sociedade não pode ficar parada. Temos até exemplo, né, de setores maduros, como o próprio setor financeiro, que se adiantou e criou a sua própria legislação, e que isso, com absoluta certeza, norteou aí. Eu acompanho vários grupos do Bacen, e realmente isso é muito claro, norteou bastante a evolução de um setor, né, que costuma ter um nível aí de maturidade até maior. Bem, vamos partir para uma outra pergunta. Eu vou direcionar essa pergunta para o Guilherme. A pergunta é do Edivaldo Soares. Tudo bem, Edivaldo? Obrigada aí por estar acompanhando nosso painel. Mediante a tudo que estão informando, e sabendo que a definição da data já estava definida, quantos por cento as empresas estão realmente preparadas para esse momento? Além das limitações da legislação, quais seriam, na sua opinião, os maiores limitantes para que esse percentual possa chegar a um volume maior? Só acrescentando, várias pesquisas estão sendo publicadas sobre qual, efetivamente, o percentual de empresas que estariam hoje realmente compliance. É muito pequeno. Eu acompanhei, é uma dança de números, não consigo precisar para vocês, porque são várias pesquisas, mas a maioria delas não passa de 10%, 15%. Então, Guilherme, a gente está falando de um número muito pequeno de empresas que efetivamente já se prepararam. Então, a questão que está sendo colocada aqui pelo Edivaldo é: realmente existe um limitante. Qual é esse limitante? Eu acrescento uma pergunta que vem na sequência. Com prazo maior, você acredita que as empresas vão realmente conseguir ultrapassar esse desafio, essa limitação e avançar nesse modelo? Ou vão aumentou o prazo, vamos postergar, vamos ver se a NPD aparece, vamos ver se a gente consegue ter um direcionamento mais claro. Qual é a sua opinião sobre isso? Graça, eu acho que a gente entra um pouco com aquela cultura, né, que a gente tem de deixar tudo para a última hora, né, que às vezes falam que o brasileiro tem, eu não concordo tanto com isso, mas até porque isso aconteceu no mundo inteiro, né, antes do GDPR na Europa entrar em vigor, várias empresas, a grande maioria também não estavam prontas até a véspera do GDPR. E depois do primeiro ano, sim, com o fato concretizado, as empresas parece que a ficha cai e elas começam realmente a fazer o processo de adequação. Eu acho, inclusive, que as empresas não perdem nada em já começar a se adequar desde já, ainda que a lei vá ser adiada, ainda que a entrada em vigor seja adiada para início de janeiro, até porque a gente já tem várias leis no Brasil que podem ser utilizadas para sancionar as empresas, para multar as empresas. Você tem o Marco Civil da Internet. A gente tem vários exemplos, por exemplo, do Ministério Público aqui do DF, no caso do Serpro, né, que foi acusado, a gente não tem certeza, mas foi acusado de estar vendendo dados. A gente tem o caso daquele Face App, né, que foi multado pelo Procon de São Paulo, se não me engano, tanto a Apple como o Google. A gente tem o caso do Facebook, no caso do Cambridge Analytica, que foi multado pelo Ministério da Justiça. Então, não só por causa da LGPD, mas até para se prevenir de legislações já vigentes e que tem muito a ver com a LGPD. Então, quanto mais cedo começar esse processo de adequação, ainda que a lei seja, a entrada em vigor seja postergada mais 6 meses, até mais um ano, eu acho que vale a pena para as empresas, na medida do possível, na medida do seu caixa no momento, porque a prioridade, como o Renato falou, e o Fabrício também mencionou, é a sobrevivência econômica, mas à medida que isso for sendo possível, isso não deve ser deixado de lado. Eu acho que essa mentalidade de que eu vou deixar para cima da hora, a lei não vai pegar, eu acho que já pegou no Brasil, de certa forma, e esses processos que eu mencionei, eles mostram muito bem isso daí, né? E mesmo que, veja bem, as sanções só entrem em vigor em agosto do ano que vem, a empresa tem uma série de obrigações que ela tem que seguir, né? Quer dizer, fazer o mapeamento dos dados que ela trata, quais são as bases legais que ela vai usar, ela tem que fazer uma atualização de software, ela tem que preparar, às vezes, relatórios de impacto à privacidade, nada disso depende das sanções. Então, se a lei entrar em vigor agora em agosto, seja em janeiro, mesmo que as sanções ainda não sejam aplicáveis, há uma série de obrigações regulatórias que vão ser aplicadas. E só para finalizar, isso que o Fabrício falou é muito importante, né? Proteção de dados não é só uma questão regulatória, mas é uma questão de imagem da empresa, é uma questão de mercado, e cada dólar investido em proteção de dados tem aquela expressão que a gente usa, spillover effect, tem um efeito que se esparrama e produz muito mais retorno para a empresa do que o dinheiro investido. Então, eu acho que realmente vale a pena esse investimento.
Temos aí, vou concentrar um pouco as perguntas, já estamos chegando aqui no final, adoraria ficar a manhã inteira com os nossos especialistas, mas realmente temos aí que cumprir o nosso time. O Ricardo Santos, obrigada, Ricardo, pela pergunta. Renato, vou passar para você. Além do NPD, que eu concordo, é um problema real, né, não ter a NPD, eu gostaria de saber quais outros problemas reais, Renato, você acredita que existam, e um aspecto importante. Ok para quem ainda não começou, ok para quem está no meio do caminho, mas para as empresas que já avançaram bastante, que direcionaram investimentos, que priorizaram investimentos, não fica uma sensação de frustração a prorrogação da entrada em vigor da lei? Num primeiro momento, Graça, do ponto estritamente de percepção, pode até ficar, mas eu queria complementar e trazer um novo cenário. Até em cima do que o Fabrício colocou e o Guilherme também. Além de ser uma vantagem competitiva, a demonstração de que houve essa preocupação, isso pode ser explorado no mercado para efeitos de marketing, de confiança, de boa-fé. No direito, boa-fé tem uma importância enorme. Isso também vai ajudar bastante no futuro, com relação às sanções praticadas pela futura autoridade nacional. A LGPD ela tem a previsão de que aquilo que for feito para minimizar ou para proteger o dado será sempre considerado. E conforme a nossa conversa no início, eu já parto do princípio que a LGPD está em vigor, que é um bom norte, é um bom diploma, é uma boa inspiração. E aqui eu trago um segundo ponto, para desmistificar, então, essa colocação de frustração. Não é só a ANPD que vai poder fiscalizar e autuar estas questões satélites. Isso é muito importante. Apesar do 55K dizer que, para o tema proteção de dados, a competência sancionatória é da ANPD, o tema é apenas proteção de dados. E ali no parágrafo, a própria lei diz o seguinte, olha, caberá à ANPD harmonizar, eu vou acrescentar, tentar harmonizar as sanções de outros órgãos. Então, aqueles que já estão investiram nesta conformidade ou tentativa de conformidade, na hipótese de serem multadas por outros órgãos, aqui vamos falar de agências setoriais, de órgãos também setoriais, Bacen, CVM, etc., Ministério Público Estadual, Federal, eles terão uma carta na manga que aqueles que não investiram não têm, que é a boa-fé e que, acima de tudo, é a diligência e toda uma carga de demonstração, de defesa, que os outros não terão. Então, um dos motivos, a gente acabou não discutindo aqui, que pode impactar esta prorrogação e a ausência da NPD, é isso. Se a NPD fosse constituída agora, ela já poderia interpretar e dizer, olha, não dá para aplicar sanções agora, nenhum órgão. E se, porventura, algum outro órgão aplicasse uma sanção, a principal defesa seria essa, olha, eu tenho aqui uma interpretação de quem conhece, de quem tem legitimidade, de quem tem a técnica, dizendo que este não é o momento. Isso embasaria uma grande defesa, que é uma preocupação do mercado isso, fazer essa prorrogação. Renato, desculpe interromper você, mas veio um comentário aqui, eu não consigo não trazê-lo aqui para o debate, do Hélio Augusto Camargo de Abril. Se uma das dificuldades de ser criada a NPD é encontrar profissionais capacitados para atuar como consultores com visão de mercado. Eu tive que trazer essa colocação porque nós estamos aqui ao vivo, né? São muitos comentários, e aí eu acho que esse comentário é um comentário interessante, só para finalizar a sua fala, já que você está concentrando aí, defendendo bastante a questão da NPD. O que você acha disso? Eu acho que é verdade, o Hélio colocou muito bem. Não vou afirmar que seja isso, mas acredito que possa ser, porque quem é que vai na NPD hoje? Tem que ter uma situação financeira já sólida, tem que morar em Brasília, né? Então, por exemplo, o Fabrício seria uma ótima pessoa, um ótimo diretor da NPD, o Guilherme Fabrício, também, vai voltar para você a bola, hein? O Guilherme também, né? E outros profissionais que nós conhecemos aqui, que até tiveram convites para a NPD. Mas pode ser uma dificuldade, mas para aqueles que tiverem essa condição de ficar 2 anos, né, que é o mandato mínimo, prorrogável, etc., seria uma grande experiência, e não só experiência para a pessoa, mas seria um grande benefício, uma grande ajuda para o país como um todo. Mas concordo com o Hélio, não é fácil, mas eu conheço pessoas que estariam interessadas, sim. Não é fácil, mas conheço. Perfeito. Bem, nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu gostaria que cada um de vocês, deixasse uma mensagem, mas uma mensagem no seguinte sentido, né? Independente da questão que nós começamos a discutir aqui,
do impacto dessa nota técnica, que hoje vai ser repercutida com absoluta certeza, de como vai evoluir esse processo na Câmara, todos vão aguardar, mas o que cada um de vocês deixaria como mensagem que vocês acham importantes, independente se a empresa ainda não começou, se a empresa está no meio do caminho ou se ela já avançou. Quer dizer, para todo o nosso público que está nos assistindo, que eu sei que tem vários níveis, né, de atuação nesse projeto, qual seria, Fabrício, assim, rapidamente o recado que você deixaria para esse público corporativo que está nos assistindo? Olha, investir em proteção de dados é sempre um bom investimento. É um investimento que vai dar retorno em algum momento. Pode ser que o país esteja passando pela pior crise da sua história, pode ser que estejamos diante de caminhos ainda piores por vir, não sabemos, mas investir em privacidade e proteção de dados são um caminho sem volta, sem volta. Todas as dificuldades políticas, administrativas, legislativas que o Brasil enfrenta são apenas obstáculos. Mas essa é uma via que a gente já começou a percorrer e mais, o mundo já está muito mais à frente do Brasil. E o Brasil não vai deixar de se pautar pela realidade internacional. Então, pandemia agora, pelo contrário, está aumentando o debate em torno da discussão, em torno das aplicações de regras de privacidade. O presidente da República está invocando privacidade a todo momento, para o seu próprio benefício individual. Então, não se preocupem que quem tiver fôlego para continuar investindo vai ter um benefício mais rápido do que outros. Quem não tem, mas que adquira pelo menos a visão de investimento, porque em algum momento você vai ser cobrado, seja pelo seu consumidor, seja pelos seus funcionários, pelos seus parceiros comerciais, seus fornecedores, ou, da pior forma possível, pelas autoridades públicas. Mas essa cobrança virá de alguma maneira. Então, o recado é: invista em proteção de dados, porque não há perda nesse investimento. Perfeito. Guilherme, que recado assim, direto você daria para esse perfil, né, corporativo de empresas, como eu falei, com vários níveis aí de evolução e de investimento na questão da LGPD? Eu vou na mesma linha do Fabrício, quer dizer, se o processo da pandemia vai ter começo, meio e fim, pode haver um sentimento meio esparramado na sociedade, né, de que a proteção de dados agora não vai valer mais tanto, veja o que o governo está fazendo com os nossos dados. Mas isso cai no que o Renato falou, dessa supremacia dos interesses coletivos sobre individuais, que são momentâneas, e devem ser esse tratamento de dados deve ser baseado no princípio da finalidade, adequação e necessidade. É uma coisa que vai ter começo, meio e fim. Isso vai acabar. A prioridade da privacidade vai voltar à pauta com força. E as empresas que já tiverem começado o seu processo, ou estiverem no meio do seu processo, ou melhor ainda, finalizado esse processo, não perderão nada, né? É claro, de novo, isso dentro da capacidade de caixa, da sua sobrevivência, mas se elas puderem fazer isso, quanto mais cedo, melhor. Perfeito. Renato, rapidamente também gostaria de ter aí a sua mensagem final, o seu recado aí para o mercado corporativo. Já que o assunto é irreversível, e com ou sem LGPD está no nosso dia a dia, nas nossas vidas, e a conformidade vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, novamente com ou sem LGPD, a dica que eu dou é, nesse momento, ainda existem pessoas que podem fazer essa conformidade e ainda não é tão caro. Quando chegar em setembro, e se essa prorrogação for realmente confirmada para o dia 1º de janeiro, vai ficar muito caro e eu temo que nós não tenhamos no Brasil pessoas capacitadas e aptas ou até oferta de produtos ou de, enfim, serviços técnicos de conformidade. Então, quem puder, o momento não é fácil, mas quem puder fazer agora é aquela história do investimento. Agora, as ações estão baratas. Esse serviço está barato também. De qualquer forma, como o assunto é permanente e irreversível, mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer. E, Graça, fica aqui o meu agradecimento, os meus cumprimentos a todos e um desejo aí que essa crise passe logo e que Deus possa estar com todos aqui com a gente nesse momento, nos inspirando e nos protegendo. Muito bom, muito obrigada. Pessoal, eu adoraria continuar, mas a boa notícia é que esse conteúdo vai ser editado
estará disponível hoje ainda no nosso canal no YouTube, na TV Decision, no Security Report. Então, aqueles que vocês souberem que não conseguiram acompanhar, estamos com mais de 100 executivos nos acompanhando. Muitas perguntas eu acabei não conseguindo trazê-las, mas também tenho uma boa notícia para vocês. Na sexta-feira, dia 17, às 15 horas, nós vamos estar aqui no canal com o outro lado, os CISOs. Os C-Levels, CIOs, vão estar aqui com a gente, rebatendo justamente a colocação dos especialistas e, quem sabe, teremos aí mais algumas novas notícias para a gente repercutir. Muito obrigada pela audiência, um prazer voltar a estar com vocês aqui na TV Decision. Se cuidem, fiquem em casa. Como o Renato falou, vamos todos nós nos preocupar com a saúde em primeiro lugar e tenham aqui na TV Decision um meio, um canal importante para vocês se relacionarem e terem o melhor conteúdo de tecnologia da informação e segurança. Muito obrigada. Obrigada a vocês, participantes do nosso painel, e até uma próxima oportunidade.